Boa tarde aí, pessoal. Bom, essa é uma aula de história para o segundo ano do ensino médio. O tema é Revolução Industrial, certo? E globalização. Eu estou usando esse livro aqui, é um livro de história do ensino médio, segundo ano, de autoria do professor Flávio de Campos, de Júlio Pimentel Pinto e Regina Claro. São três historiadores. Na página 34, que fala sobre as revoluções inglesas, ok? Aí um apanhado geral do contexto, a gente tem que falar assim, do processo de globalização que se iniciou com as grandes navegações, quando os europeus, alguns povos da Europa, né, os ingleses, desculpa, os portugueses e os espanhóis, pioneiramente, desenvolveram a navegação transoceânica. Então, através de navios, frotas de navios, eles saíam dos seus países de origem, iam pegar mercadorias na Ásia, certo? Nas Índias chamadas, e eles traziam principalmente tecidos, né? No caso, linho, seda, coisas da metalurgia, a pólvora, plantas que eles conheciam que só existiam na Ásia, animais, né? Passaram um exemplo dessas plantas, a manga, certo? A jaca, plantas que eram da Ásia, eles levaram e difundiram pelas Américas, e plantas americanas eles levaram para a Ásia e para a Europa, né? No caso, a cana-de-açúcar, que é do Mediterrâneo, foi levada para a América e tudo mais. Então, isso é uma globalização. Então, globalização de povos, os europeus vinham para a América, e vinham para a África, iam para a Ásia, e havia essa circulação de pessoas produzindo mercadorias que abasteciam todo esse fluxo de circulação de indivíduos, principalmente o mercado europeu, né? E saíam pessoas da África, forçadas através da escravidão, né? Iam para a América, principalmente nas plantations de cana-de-açúcar da colônia portuguesa, que recebe o nome de Brasil, certo? E tem no estado de Pernambuco seu principal polo de desenvolvimento das plantations de cana-de-açúcar. Então isso aí é o que? A economia mercantil, certo? A Inglaterra, só mais tarde ela vai se inserir neste comércio em escala global, e ela não tinha colônias no primeiro momento. As colônias inglesas, né, na América que vão ser as 13 colônias dos Estados Unidos, vão dar origem aos Estados Unidos, elas não são comparáveis em importância econômica às colônias da Espanha, na América, né, que seria a América Latina inteira, né, e fora o Brasil, claro, e as colônias de Portugal, que é o próprio Brasil. Então, na América do Norte, onde hoje é o Canadá e os Estados Unidos, isso aí ficaram pequenas colônias inglesas, a gente chama de 13 colônias, que mais tarde dará origem aos Estados Unidos da América, né? A maior nação imperialista do século XX e capitalista. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar anteriormente a isso. Então, a Inglaterra não tinha mercado, não tinha como se inserir dentro do mercantilismo. Aí ela sofria transformações profundas em sua realidade política, certo? Nenhum país da Europa estava centralizado, estava organizado. Você tinha, por exemplo, um Estado sólido, um exército forte, com leis rígidas, com as classes sociais bem definidas, a burguesia, o clero, a nobreza e a massa do povo. Isso não existia ainda. Todos os estados estavam em formação, desde Portugal, Espanha, Holanda, França, a própria Inglaterra. Todos eles estavam nesses processos de construção do Estado centralizador, do Estado moderno. Estavam nascendo o Estado moderno, certo? Então, por exemplo, a França não existia enquanto França. Você tinha vários feudos cujos senhores lutavam pela hegemonia para se afirmarem como reis da França, né? Um rei ou outro lutando uns com os outros, né? Aí sucessivas guerras civis, daí guerras entre feudos que recebem o nome, por exemplo, de Guerra dos 100 Anos, né? Uma guerra uma tentativa de centralizar e fazer da França e da Inglaterra uma só coroa, um só rei absoluto e tal. Enfim, mas isso é outra história. Então havia muitos conflitos. E a Inglaterra, ela vai passar por duas grandes revoluções que vão dar origem ao capitalismo e ao Estado moderno,
a globalização capitalista e a Revolução Industrial Inglesa. A Inglaterra partiu na frente na Revolução Industrial, que modernizou o mundo, certo? Por quê que aconteceu isso? Aí a gente vai entender, o autor aqui ele fala de vários acontecimentos que favoreceram a Inglaterra, certo? Então você tem uma revolução na política, certo? Uma revolução na economia e mais tarde uma revolução na ciência, uma revolução na técnica, séculos depois. Aí a revolução na política é que o Estado inglês ele vai se unificar e vai se tornar um Estado burguês, vai dar espaço para a burguesia, que é a classe mais dinâmica do capitalismo. Burguês quer dizer comerciante, né? Empresário, né? Vamos entender dessa forma. Aí então assim, a Inglaterra vai passar por um processo de unificação, de centralização do poder, de afirmação da monarquia, e vai ser muito controverso, certo? Aí vai haver uma briga entre o rei e os nobres, certo? A nobreza da Inglaterra. O rei queria governar sozinho, né? E o parlamento, que era a nobreza, né? Queria governar através da Câmara dos Lordes, né? Chamada de Câmara dos Lordes, que queriam governar também, porque queria ter os seus interesses saciados pela política, certo? Eles queriam participar do poder. A Câmara dos Lordes, ela era uma nobreza, eram senhores feudais, né? E alguns indivíduos ligados ao comércio, mas eles ainda não eram uma burguesia dinâmica. Então essa disputa toda, ela vai ser agravada também pela tentativa, né, do rei da Inglaterra de homogeneizar a religião do seu país. Então a Inglaterra se torna uma nação anglicana, né? O cristianismo da Inglaterra se torna o anglicanismo, que seria uma religião onde a maior autoridade é o rei, a religião é sequestrada das mãos do Papa, a Inglaterra deixa de ser católica e passa a ser uma religião anglicana, né? O catolicismo deixa de ser a religião oficial e passa a ser o anglicanismo, né? Que é uma adaptação para que tirasse o poder do Papa e da Igreja Católica de governar dentro da Inglaterra. O Papa e a Igreja Católica foi expulso da Inglaterra e o rei se tornou a maior autoridade e o maior intérprete das escrituras, né? A maior autoridade religiosa, também a autoridade política, certo? Aí dentro disso havia muitas outras religiões também, os movimentos que não se submeteram ao anglicanismo, né? Os puritanos, por exemplo, né? E outros grupos que seriam de igrejas protestantes e tal, que não se submeteram à autoridade do rei e passaram a lutar contra o rei e tudo mais. Esses grupos insatisfeitos, principalmente os puritanos, muitos deles vão se reunir e vão abandonar a Inglaterra e vão se instalar na América. Vão fundar várias colônias no Novo Mundo, certo? Algumas dessas colônias vão dar origem às 13 colônias americanas, né, certo? As colônias que serão a origem, o embrião dos Estados Unidos, certo? Voltando para o conflito interno, aí você vai ter os cercamentos, né? A Inglaterra, aliás, Portugal, tinha de onde explorar a mão de obra, que era dos índios da América ou que era dos africanos da África trazidos para a América, que eram os escravos, certo? E tinha muita mercadoria, né? Não só a cana-de-açúcar para ser exportada do Brasil para a Europa, mas também os tecidos, as especiarias em geral, pimenta do reino, nessas coisas todas, as pratarias, os metais, a pólvora, o sal, tudo isso aí os portugueses e os espanhóis comercializavam, certo? Das suas colônias para a Europa e vice-versa. E os ingleses não, eles não tinham nem colônias significativas e eles também não tinham gente para ser explorada, para botar para trabalhar em plantations, por exemplo, a gente a ser escravizada. Aí isso aí levou o rei da Inglaterra, a burguesia inglesa, a nobreza inglesa a explorar os seus camponeses. Eles produziram o que a gente chama de cercamentos, que é o quê? Você pegar
Os terrenos que eram matas onde tinha caça, onde tinha rios, onde tinha peixes, onde tinha frutas na natureza, onde a classe pobre dos camponeses, os grupos camponeses poderiam sobreviver explorando a natureza, né? Então eles cercaram essas terras, a terra passou a ter uma propriedade. Essa terra aqui não é um bem da natureza, como o vento, como a chuva, como a água, né? Não, a terra, ela tem um dono. Aí o rei mandou cercar essas florestas e impedir que as pessoas vivessem ali. E transformaram, né, daí ele começou a dar essas terras para determinados senhores de posses, né, capitalistas que compravam e tudo mais. E eles transformaram essas terras em pastos para criar ovelhas. Que a ovelha era a matéria-prima, né? Era a lã. A lã era usada maciçamente nas fábricas artesanais, não tinha ainda indústria na Inglaterra, né? No artesanato, para produzir roupas de lã. Eles pelavam as ovelhas vivas e tiravam aquela pelugem branca ou de outras cores e transformavam em tecidos e vendiam para a Europa. Então a Inglaterra passou a explorar o seu solo através do cercamento, e ela precisava de mão de obra. Então ela obrigou os camponeses a abandonarem as selvas, a abandonarem os campos, a abandonarem a agricultura familiar da autossubsistência, né? E esse povo migrou para as cidades, né? Londres, Liverpool e outras mais, passaram a absorver essa mão de obra, e aí a classe burguesa da Inglaterra passou a contratar essas pessoas e a pagar salários, né? Os operários da Inglaterra recebiam salários, não eram como os escravos das plantations de cana-de-açúcar, né? As fábricas do Brasil produziam açúcar, mas não remuneravam seus escravos, certo? As fábricas da Inglaterra produziam tecidos, mas remuneravam. Então havia uma economia mais aberta, onde a mercadoria, o dinheiro, o capital circulavam, onde havia mais desenvolvimento da sociedade, certo? Então isso aí é a que a gente chama de os cercamentos, que expulsam a população do campo para as cidades e cria dois grupos sociais. Cria a burguesia inglesa, né, os comerciantes, os industriais que vão surgindo, né, ainda não, lembrando, não estou falando ainda de indústria moderna, certo? É tudo artesanal, não tinha fábrica moderna, tudo feito na mão ainda, ok? E surge também a classe dos proletários, ou dos trabalhadores, né? Dos operários, certo? Então tudo isso aí, ela vai, deixa eu ver aqui, acompanhando aqui no livro, a parte que eu expliquei tudo, surge o trabalho assalariado, beleza, expliquei. Então o capitalismo está surgindo, o trabalho assalariado está surgindo, essas jornadas de trabalho são brutais no primeiro momento, as pessoas trabalhavam cerca de 12 horas por dia, né? Era um trabalho esgotante, certo? A produção não tinha leis trabalhistas, não tinha trabalho, não tinha férias remuneradas, não tinha prevenção a acidentes, nada disso, certo? Tudo isso aí vai se desenvolver depois. Deixa eu ver, a América do Norte, né? Sim, já falei aqui alguns. Ele traz a divisão as divisões religiosas da sociedade inglesa, né? Que são os puritanos, os presbiterianos e os demais grupos religiosos, né? Os anglicanos, que vão entrar em conflito, e alguns vão fugir para a América, vão sair do ambiente de conflito que é a Inglaterra, né? E vão migrar para os Estados Unidos e fundar as 13 colônias americanas, certo? Na América do Norte, isso aí, por volta de 1607, eu vou ler um trecho. Em 1607, um grupo de particulares organizou uma primeira tentativa de fixação no Novo Mundo, uma localização denominada de Jamestown, em homenagem ao rei Jaime, né? Como tantas outras colônias, a região era habitada por índios, né? Então, inclusive, teve uma índia, né, que é a Pocahontas, que fez essa intermediação, e esses índios foram assimilados, alguns foram aniquilados ao passar das décadas, né, esses índios foram traídos, né?
E esses pioneiros nos Estados Unidos que fundaram a nação, no primeiro momento eles são chamados de pais peregrinos. Você vai ter depois os pais fundadores, né, Thomas Jefferson, George Washington e outros mais, mas os primeiros são chamados de pais peregrinos, os que fugiram da Inglaterra por conta dos conflitos religiosos e vieram para o Novo Mundo e fundaram as 13 colônias, que será depois os Estados Unidos, certo? O Novo Mundo era tido como uma terra de oportunidades. Na visão profundamente religiosa, eles viam o quê? Que o Novo Mundo era a terra prometida. Os puritanos achavam que o Novo Mundo era a terra prometida aos judeus, aos hebreus, a Moisés. Né? O povo, eles seriam o povo escolhido por Deus, o povo eleito. Até hoje os americanos se sentem o povo eleito por Deus para moralizar o mundo. Né? Essa ideia de que eles são os escolhidos por Deus para governar o mundo. Isso prevaleceu desde o primeiro momento nessa ideologia desses imigrantes originais, que são esses pais imigrantes. Isso ficou no imaginário norte-americano. A ideia de que eles foram escolhidos por Deus e devem governar o mundo, certo? Essa é a mentalidade que prevalece. Mas além de alguns grupos religiosos perseguidos na Inglaterra, a imigração para a América também trouxe degredados, mulheres e crianças raptadas, criminosos e aventureiros de mais diversas camadas sociais, certo? Então, é isso, não foram só pessoas bem estruturadas, muito mendigo, muito indigente, muito criminoso, ladrão, e pessoas que eram a sobra da sociedade inglesa, né? Os refugos, a ralé, os criminosos, as ruas das cidades inglesas foram esvaziadas e essas pessoas foram empurradas para a América, para vir para a América. É bom que se diga isso, porque a gente fala muito que isso está na origem do Brasil, né? Você trazer degredados, criminosos, né? Delinquentes para o Brasil, isso faz com que isso degenerou o Brasil. Isso não é verdade. Todos os países que começaram na América, né? Seja o Brasil, seja a Argentina, seja o Uruguai, o Paraguai, esses países antigos aqui, vizinhos nossos, e os Estados Unidos tiveram a sua cota de degenerados, de degredados, de criminosos que foram empurrados para cá. Certo? Então isso não é uma característica só do Brasil. Todos esses países tiveram essa sua porção, certo? Aí vai haver um conflito intenso entre a coroa britânica e o parlamento britânico, certo? A coroa querendo governar, né? O rei querendo ser o rei absoluto, ter poderes absolutos sobre a sociedade, porque o seu poder vem de Deus, e os comerciantes, a burguesia e a nobreza, querendo governar também. Eles queriam governar para fazer leis favoráveis a eles. Certo? Aí então vai haver esse conflito terrível, né? E ao mesmo tempo a Inglaterra está se formando, ela tem como colônia, né? Ela tem a Holanda, que faz parte da coroa, ela tem a Irlanda e ela tem a Escócia, certo? São muitas colônias, e a Escócia declara guerra à Inglaterra por se recusar a submeter-se como colônia para a Inglaterra, certo? E a Escócia já tinha um exército mais organizado, mais articulado, e ela consegue vencer o exército inglês, o exército do rei da Inglaterra. Isso é retratado no filme Coração Valente, do Mel Gibson, um filme dos anos 80, né? Muito bom, certo? Então esse exército britânico perde. Aí o rei se submete ao parlamento, né? Porque ele perde a guerra e tal, né? O exército escocês derrotou com facilidades as improvisadas tropas do rei da Inglaterra. O parlamento retoma seu antigo papel na estruturação do Estado inglês. Revogava tributos estabelecidos pelo rei e a sua aprovação, e tornava automática a convocação independente do monarca. Então o parlamento, o rei derrotado pelos escoceses ficou fraco, e o parlamento da Inglaterra, composto por uma burguesia, por uma nobreza, houve uma fusão entre burguesia e nobreza, os dois grupos sociais, as duas classes, né? Os senhores feudais e a burguesia, os comerciantes na Inglaterra, eles vão se casar entre si, se hibridizar, se miscigenar, se misturar, e se tornaram indissociáveis. Então o parlamento britânico
passou a ter muito poder sobre o rei, certo? E aí vai acontecer sempre guerras civis, conflitos e tal, e até que acontece a queda da monarquia. A monarquia inglesa cai e é estabelecido um poder civil na Inglaterra, certo? Um poder civil, um poder que não vem de Deus, na segunda crença, não vem da religião, não é um rei absoluto, certo? Seria o poder de o Oliver Cromwell, de 1599 a 1658, certo? Eu ver aqui a parte que ele fala aqui. A Revolução Puritana. A Guerra Civil apresentou de um lado o rei, seus nobres e fiéis e a hierarquia da Igreja Católica Anglicana, denominados de realistas ou cavaleiros e tudo mais. Não é essa parte que eu queria ver, não. Derrotados os realistas, aceitou, porém, as disputas entre os puritanos, acentuou-se a disputa com os puritanos, estabeleceu-se que controlavam parte do parlamento e tudo mais. Os puritanos independentes comandavam o exército. Os presbiterianos, temendo a radicalização da revolução, procuravam negociar com o rei. Os independentes aproximaram-se cada vez mais dos setores mais radicais da revolução. Uma nova divisão sociopolítica formou-se em 1646, 1647, a República, que eu estou querendo dizer. É uma guerra civil, grupos religiosos, grupos políticos, classes sociais, a burguesia, a nobreza, certo? Em conflito dentro da Inglaterra. Então gerou-se um caos total e vai haver nisso, a monarquia deixa de existir. Pioneiramente, nós estamos falando do século XVII, né? 1600 e pouco, certo? Aí o autor traz a República, né? Uma república na Inglaterra. Capturado pelo exército, Carlos I foi executado publicamente por ordem do parlamento em 1649, por ter quebrado o contrato político com a sociedade inglesa. Então, em 1649, o rei inglês, Carlos I, é preso e é executado, certo? Aí você vai ter uma coisa parecida na França, na Revolução Francesa de 1789, né? Com a execução do rei, né, da França, Luís XVI, mas já séculos depois. Então o pioneirismo na Inglaterra é uma coisa extraordinária e inquestionável nesse ponto, ok? Então quando o rei foi executado, continuando aí, a Câmara dos Lordes foi abolida e a Inglaterra tornou-se uma república. Olha só que curioso, passou a ser uma república. E aí quem vai governar? Uma figura que seria o primeiro-ministro, né? Depende do nome, você pode chamar de primeiro-ministro, a gente chama no Brasil chama de presidente, tal, mas não é uma figura divina, não foi escolhido por Deus, foi escolhido por grupos sociais privilegiados, no caso da Inglaterra, certo? Aí durante 11 anos a Inglaterra foi efetivamente governada por um exército revolucionário e um parlamento composto por pessoas chamadas de puritanas, né? Que eram da igreja puritana, desculpa, certo? E Oliver Cromwell tornou-se a ponte entre o parlamento e o exército, assumiu o controle total do exército após perseguir soldados radicais que desejavam redistribuir a propriedade e dar o direito de voto a todos os homens. Então o Cromwell perseguiu pessoas que queriam aplicar regras que eram consideradas radicais, o direito de voto universal, fazer reforma agrária e tal. Essas pessoas foram eliminadas pelo governante, primeiro-ministro Oliver Cromwell, certo? Continuando aí. Mas em 1653 dissolveu o parlamento de maioria presbiteriana e instaurou uma ditadura na Inglaterra. O novo parlamento, expurgado de opositores, concedeu-lhe o título de Lorde, protetor da Inglaterra. Alguns partidários ofereceram-lhe a coroa de rei, mas Cromwell a recusou. Olha aí.
como ele era contra, né, as monarquias, ele não via que ele tinha o direito de ser um monarca, ele achava que aquele tipo, ele lutou a vida dele toda contra a monarquia, certo? O poder divino dos reis, o poder absoluto. Aí quando ele se achou na figura de primeiro-ministro da Inglaterra e tudo mais, ofereceram a ele a coroa do rei morto, né? Que era o rei, não era o nome dele, rapaz, Carlos I, né? Da Inglaterra. Aí ele disse, não posso, eu derrubei a monarquia e eu vou me tornar rei. Lutei contra a monarquia até hoje, então ele resistiu com muita dignidade, né? Da decência. Aí até em 1659, no entanto, a República consolidou a conquista de uma revolução burguesa. A República vai estabelecer leis que favorecem a burguesia, favorecem o comércio, a circulação de mercadorias, o dinamismo econômico, enfim, né? Que vão dar o pontapé inicial da Revolução Burguesa na Inglaterra, certo? Os privilégios feudais foram abolidos, então os senhores feudais deixaram de ter poderes, de ter feudos e tudo mais. Houve uma intensa circulação de joias e mercadorias e tal, que favoreceu o enriquecimento de pessoas, certo? Então aqui os atos de navegação, o início da hegemonia marítima inglesa na guerra com a Holanda, né? A Inglaterra vai se tornar uma potência marítima, ela vai desenvolver navios e tudo mais, né? Aí a restauração e a Revolução Gloriosa. A restauração é quando é que a Inglaterra vai voltar a ser uma monarquia, né? Que até então o Cromwell ficou durante 11 anos, aliás, né, como sendo o primeiro-ministro. Não tinha rei, né? O rei tinha sido morto. O Carlos I tinha sido executado, né? Oliver Cromwell morreu, ele morre de causas naturais em 1659 e foi substituído por seu filho, Richard. A República, no entanto, continuava bastante dependente do exército. O parlamento era controlado pelos setores sociais hegemônicos e temia o crescimento de grupos radicais. Então, o filho Richard do Cromwell não conseguiu se manter no poder, certo? O exército, né? Eles alijavam os grandes burgueses, a burguesia comerciária, né? Das maiores cidades e tal, e ficavam, o exército ficava controlando o Estado. Isso gerou muito descontentamento e faltou dinheiro para a República. Quem tinha dinheiro era a burguesia, né? Os grandes comerciantes, e eles não queriam pagar impostos, eles não queriam contribuir, por eles não se sentirem participantes do Estado, certo? Aí até que o Richard, o filho de Cromwell, é derrubado do poder e a monarquia é restabelecida, a monarquia da Inglaterra, certo? Em 1660, o parlamento aprovou o retorno da monarquia e convidou Carlos II, filho de Carlos I, a voltar à Inglaterra e a assumir o trono de seu pai. Então o parlamento derrubou Richard, filho de Cromwell, convidou o filho do rei que tinha sido executado, do Carlos I, né? Que é o Carlos II, para voltar para a Inglaterra. Ele tinha fugido para não morrer, né? Voltar para a Inglaterra e assumir o seu trono. O trono que era do seu pai, que era de direito dele e tal, né? Aí então o Carlos II aceita e se torna rei da Inglaterra, certo? A monarquia é restabelecida, certo? Mas aí aqui está a questão. Não é mais a monarquia absolutista. É uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento, onde a Casa dos Lordes, né, que vai mandar na Inglaterra. E o rei é uma figura menor, sem ter poder sobre o exército, sem ter poder absoluto, sem ter poder sobre, assim, as questões de dirigir a sociedade do seu país, entendeu? Aí a Inglaterra se tornou o primeiro Estado moderno nesse sentido, né, de modernizar as instituições, de abrir espaço para a circulação de mercadorias. Continuando, a restauração monárquica, no entanto, não representou o retorno do absolutismo, certo? Carlos II respeitou o poder do parlamento, vingou-se de Cromwell, ele vingou-se do homem que tinha derrubado a monarquia, o Cromwell, ele mandou desenterrar o seu cadáver,
e o corpo dele teve a cabeça decepada, o cadáver, né, e a cabeça podre foi colocado numa praça no centro de Londres, né, para mostrar que ele estava vingando o pai dele, que foi deposto pelo Cromwell, né, pelos republicanos. Mas aí a monarquia inglesa, ela já era uma monarquia parlamentarista. Era o parlamento que governava a Inglaterra, certo? Não era mais o rei absoluto. E esse rei absoluto, engessado, que protegia o feudalismo, que protegia o mercantilismo, esse rei não existia na Inglaterra. Então vai haver um Estado burguês, né? Na Inglaterra, o Estado vai ser pioneiramente burguês, com essa fusão de classes, né? Com a fusão entre a burguesia, que era a nova classe que surgia, não é? Os comerciantes, os investidores, os banqueiros, os industriais, e a antiga classe dos lords, dos nobres, dos senhores feudais da Inglaterra. Então eles vão se misturar, se homogeneizar e surgir uma burguesia conservadora na Inglaterra. Essa burguesia conservadora que vai construir frotas de navios, vai financiar a indústria, vai financiar a pesquisa científica, e eles vão produzir as máquinas que vão ser capazes de acelerar a produção. Então, um burguês que tinha 1000 operários monta uma fábrica, e esses 1000 operários vão produzir milhares de vezes mais do que se produzissem artesanalmente, né? É uma máquina que está produzindo. Isso acelerou a riqueza, o enriquecimento da Inglaterra e da classe burguesa da Inglaterra, né? Do Estado inglês, né? O capitalismo estourou, né? Aí, então isso demandava mais matéria-prima, né? Que matéria-prima seria essa, né? Tecidos aliás, a lã das ovelhas, né? Isso demandava que mais florestas fossem derrubadas e lá fossem cercados mais ainda e cultivados, transformados em pastos para alimentar ovelhas, e mais camponeses eram expulsos, iam para as cidades ser operários e tal. Então surgiram as megacidades, as metrópoles modernas estavam surgindo. Londres, Liverpool e outras mais, York, eram cidades gigantes, já gigantescas, né? Sem esgoto, sem uma infraestrutura urbana, sem higiene, sem as condições mínimas de dignidade e sobrevivência daquela população, sem um abastecimento de água potável. Então era um caos total. Daí isso era propício às propagações de epidemias, né? De varíola, da peste bubônica e tudo mais. Então essas epidemias se difundiram pela Europa durante todo esse percurso aí do tempo, até que a ciência vai criar o conhecimento técnico dos sanitaristas, que vai disciplinar o espaço das cidades, que vai disciplinar, criar esgotos para as águas usadas, para as fezes, para a urina e tal, né? Criar açougues, lugares próprios para o abate de animais, né? Retirar do ambiente das cidades os dejetos humanos ou de abastecimento dessa cidade que propagavam doenças e tal, que eram responsáveis pela morte de milhões de indivíduos nessas capitais aí. Então isso é a Revolução Industrial Inglesa. A Inglaterra se tornou pioneira nessa revolução, ela criou as regras do liberalismo, certo? Aí você vai ter o Adam Smith e você vai ter o John Locke como os dois pensadores mais expressivos do liberalismo econômico, né? Da mão invisível do Estado, onde a economia tem que ser, eles acreditavam, né? A economia tem que ser deixada livre, o Estado não tem que se meter, não tem que criar regras, não tem que criar leis, não tem que engessar a produção, e nem o trabalhador e o operário, o comerciante, o empresário, o burguês, tem que ser deixados os dois na mesma mesa, e a partir daí há uma negociação espontânea e os salários sobem e a riqueza flui da sociedade, flui entre todos e todos saem ganhando. Isso é o liberalismo, né? O liberalismo do capitalismo, né? O capitalismo da economia liberal.
nós não façamos ainda, falar ainda das revoluções, da revolução do século XVIII, do século XIX, a revolução na Inglaterra, aliás, na França, a revolução francesa, a revolução operária, né, que vai acontecer em vários lugares, uma pressão dos operários por direito a férias, por direito a auxílio moradia, direito à aposentadoria. Isso aí só vão acontecer no final do 19 para o século 20, né, quando estourar a Revolução Russa de 1918, né, na União Soviética e tudo mais. Mas isso é uma outra história que não cabe aqui. O mais importante é a parte que cabe ao surgimento do capitalismo, né? Certo? Mas retornando para fechar uma questão que ficou ainda aberta, quando essa burguesia inglesa passa a investir pesadamente na ciência, na pesquisa científica para acelerar sua produção, ela gerou as máquinas, certo? Ela gerou a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, na sua primeira revolução, com a energia sendo o carvão mineral, né? O carvão mineral, as fábricas consumiam carvão, né? As fábricas da Inglaterra consumiam carvão, que é um minério, né? Um carvão do subsolo, o resultado de árvores da pré-história que ficaram submersas na lama e tal, e desses processos químicos. Elas apodreceram, endureceram, se transformaram em pedras. Aí você pega do solo essa pedra, ela é um combustível. Você queima esse combustível nos grandes fornos dessas fábricas, e o calor movimenta as engrenagens das máquinas que vão acelerar a produção da Inglaterra. Aí você vai ter os navios a vapor, você vai ter os trens, né, que são máquinas a vapor. E com o tempo, né, eles vão conseguir aperfeiçoar essas máquinas, que vão deixar de ser a vapor e vão passar a consumir o petróleo, já no século XX, né? Será a fase do petróleo. Já numa terceira revolução industrial, será a fase da energia elétrica, certo? Aí tem autores que falam da primeira revolução industrial, que é a fase do carvão. Tem autores que falam da segunda revolução industrial, que é a fase do petróleo, e da terceira revolução industrial, que é a fase da energia elétrica, e para por aí. Mas já tem autores mais atuais, né? E eu concordo com eles que nós estamos vivendo já a quarta revolução industrial. Primeira fase seria a do carvão mineral, segunda fase a do queima do petróleo, do petróleo, né? Combustível fóssil. A terceira fase seria a da energia elétrica, e a quarta fase seria da internet, das telecomunicações, né, das redes sociais, enfim, essa conexão global produzida pela tecnologia, pela ciência, pelo conhecimento técnico, e que gerou o mundo que a gente vive, o mundo que a gente se situa, gerou o mundo globalizado, a chamada aldeia global, certo? Tudo isso aí começou a partir da Revolução Industrial Inglesa, do aburguesamento do Estado inglês, que criou as condições favoráveis ao capitalismo, né, e se inseriu ativamente dentro do mercado europeu e do mercado mundial, aproveitando-se do mercantilismo, aproveitando-se do escravismo na África, aproveitando-se de Portugal e Espanha, enfim. A riqueza do mundo fluiu para a Inglaterra, e ela se tornou, não por acaso, não é, a monarquia inglesa se tornou a maior potência até o século XIX, a potência global, um país que se dizia onde o império, onde o sol nunca se põe. Por quê? Porque a Inglaterra tinha colônias em todo o globo. Então, em alguma parte da Inglaterra, de suas colônias, dava dia, né? Estava sendo meio-dia naquele momento, porque já que a Terra é redonda e tudo mais. Então, esta seria a Revolução Industrial, certo?